Quantas vezes você já sentiu que estava lutando contra algo que não conseguia ver? Aquele peso inexplicável, aqueles pensamentos que insistem em voltar, aquelas portas que parecem fechadas sem motivo aparente. Você não está imaginando coisas. A Bíblia nos revela em Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma dimensão da vida que não vemos com os olhos naturais, mas que afeta profundamente tudo o que vivemos. Neste momento, você pode estar experimentando os efeitos de uma batalha espiritual. Aquela ansiedade que não passa, aquele medo que paralisa, aquela discórdia constante em casa, aqueles problemas que se repetem como um ciclo vicioso. Tudo isso pode ter raízes muito mais profundas do que você imagina. Mas há uma notícia extraordinária. Você não foi chamado para ser vítima desta guerra, mas para ser vitorioso nela. Muitas pessoas acordam todos os dias sentindo-se derrotadas antes mesmo de começar. Você conhece essa sensação? É como se houvesse uma força invisível trabalhando contra seus sonhos, contra sua paz, contra sua família. Você ora, mas parece que suas orações não passam do teto. Você luta, mas parece estar lutando contra o vento. Há momentos em que você se pergunta se realmente há esperança, se as coisas podem mudar. A verdade é que o inimigo de nossas almas não descansa. Ele trabalha nas sombras, plantando dúvidas, alimentando medos, provocando divisões. Ele conhece suas fraquezas e sabe exatamente onde atacar. Quando você está prestes a conquistar algo importante, surgem obstáculos inesperados. Quando você busca paz, vêm as tempestades. Quando você quer unidade em sua casa, aparecem as brigas e mal-entendidos. Mas você precisa entender algo fundamental que mudará completamente sua perspectiva. A palavra de Deus nos ensina em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus não veio apenas para nos dar uma religião bonita ou ensinamentos morais. Ele veio para destruir as obras do inimigo em sua vida. Cada corrente que te prende, cada maldição que persegue sua família, cada fortaleza que domina sua mente, tudo isso Jesus veio desfazer. Você não está lutando sozinho nesta guerra. O próprio Deus peleja por você. A guerra espiritual não é um conceito abstrato ou distante da sua realidade. Ela acontece quando você acorda no meio da noite com pensamentos de morte e desespero. Ela está presente quando aquela doença inexplicável atormenta seu corpo apesar de todos os tratamentos. Ela age quando seu casamento, que deveria ser bênção, torna-se campo de batalha constante. Está ali quando seus filhos, criados no caminho do Senhor, de repente se desviam e se entregam ao mundo. Quantas famílias você conhece que parecem carregar um peso de geração em geração? Pobreza crônica, vícios que se repetem, doenças hereditárias que a medicina não explica completamente, divórcios em série, depressão que passa de pais para filhos. Isso não é coincidência, não é genética apenas, não é azar. São fortalezas espirituais que precisam ser derrubadas com as armas certas. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter uma nuvem negra sobre suas vidas? Tudo o que tentam fazer dá errado. Toda oportunidade escapa no último momento. Todo relacionamento termina da mesma forma dolorosa. Isso é obra de forças espirituais malignas que estabeleceram domínio sobre áreas específicas da vida dessas pessoas. Mas aqui está a verdade poderosa que você precisa gravar em seu coração. O poder que habita em você é infinitamente maior do que qualquer força das trevas. A Bíblia declara em 1 João, capítulo 4, versículo 4:
Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você percebe o que isso significa? O Espírito Santo que vive dentro de você tem mais poder do que todos os demônios do inferno juntos. O problema não é falta de poder, mas falta de conhecimento de como usar esse poder. Muitos cristãos vivem como mendigos espirituais quando deveriam viver como príncipes e princesas do reino. Eles imploram por vitórias que já foram conquistadas na cruz. Eles pedem por autoridade que já lhes foi dada. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 19: Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Você ouviu isso? Autoridade para pisar, não para fugir, não para se esconder, não para ser pisado, mas para pisar sobre todo o poder do inimigo. Esta é a sua identidade em Cristo. Esta é a sua posição legal no mundo espiritual. Mas como exercer essa autoridade? Como vencer batalhas que você nem sempre consegue identificar claramente? Primeiro, você precisa entender que esta guerra exige armas espirituais. Você não pode lutar contra demônios com força física. Você não pode vencer fortalezas mentais apenas com psicologia. Você não pode quebrar maldições geracionais somente com esforço humano. A Bíblia nos instrui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Suas armas são espirituais e tremendamente poderosas. A primeira arma é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não argumentou com o diabo, não negociou, não usou filosofia humana. Ele simplesmente declarou: está escrito. Cada vez que você declara as Escrituras em voz alta sobre sua vida, sobre sua família, sobre suas circunstâncias, você está liberando o poder criador que destrói as obras das trevas. A palavra de Deus é viva, é eficaz. É mais cortante que espada de 2 gumes. Quando o inimigo sussurra mentiras em sua mente, você precisa responder com a verdade da palavra. Quando ele diz que você não tem valor, você declara Salmos, capítulo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui formado. Quando ele diz que sua família está perdida, você proclama Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A segunda arma poderosa é o nome de Jesus. Há poder incomparável neste nome. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, declara: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você percebe a magnitude disso? Todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Isso inclui joelhos demoníacos. Quando você invoca o nome de Jesus com fé e autoridade, as trevas têm que recuar. Aquela opressão que sufoca seu peito, declare: no nome de Jesus, sai. Aquele vício que te domina há anos, ordene: no nome de Jesus, eu quebro seu poder sobre minha vida. Aquela enfermidade que os médicos não conseguem curar, proclame: no nome de Jesus, eu recebo minha cura. A terceira arma essencial é o sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, revela: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo religioso.
É a realidade espiritual mais poderosa do universo. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz, ele pagou o preço completo pela sua redenção. Ele quebrou toda a maldição, destruiu todo o pecado, venceu toda a força demoníaca. Você precisa aprender a aplicar o sangue de Jesus sobre sua vida diariamente. Declare: eu aplico o sangue de Jesus sobre minha mente, sobre meu corpo, sobre minha família, sobre minha casa, sobre meus negócios. O sangue de Jesus cria uma barreira de proteção que nenhuma força das trevas pode penetrar. Mas vencer a guerra espiritual não é apenas sobre conhecer as armas, é sobre ter um estilo de vida que mantém você forte espiritualmente. Você não pode viver de qualquer jeito durante a semana e esperar ter poder espiritual quando precisar. A oração não é uma atividade ocasional para emergências, é o oxigênio da vida espiritual. Quando você para de orar, você começa a enfraquecer. Quando você negligencia momentos de intimidade com Deus, você abre brechas para o inimigo entrar. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar significa estar alerta, discernir os movimentos do inimigo, perceber quando algo não está certo no mundo espiritual. Orar significa manter comunicação constante com o quartel-general do céu. Há batalhas que só são vencidas com jejum. Quando você jejua, você declara que Deus é mais importante que sua própria comida, que suas necessidades espirituais superam suas necessidades físicas. O jejum quebra fortalezas espirituais profundamente enraizadas. Os discípulos de Jesus encontraram um demônio que não conseguiam expulsar. E Jesus explicou em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existem problemas em sua vida que não se resolverão com conselhos humanos, com remédios, com terapia. Eles exigem intervenção espiritual através do jejum e da oração concentrada. Outra área crítica na guerra espiritual é proteger sua casa. Sua casa não é apenas um espaço físico, é um território espiritual. O que você permite entrar em sua casa através da televisão, da internet, da música, das conversas, tudo isso tem impacto espiritual. Você não pode encher sua casa com conteúdo que glorifica violência, imoralidade, ocultismo e esperar ter paz espiritual. Você precisa consagrar sua casa ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, nos ensina: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Sua casa deve ser marcada pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela atmosfera de adoração e oração. Você sabia que a adoração é uma arma de guerra espiritual? Quando você louva a Deus no meio da batalha, algo poderoso acontece no mundo espiritual. A Bíblia conta a história de Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando ele enfrentou exércitos inimigos muito maiores, Deus lhe disse para colocar os cantores na frente do exército. Enquanto eles adoravam, Deus trouxe confusão ao acampamento inimigo e eles se destruíram mutuamente. Sua adoração confunde o inimigo. Quando ele espera que você reclame, você adora. Quando ele espera que você desista, você declara a grandeza de Deus. Quando ele espera que você entre em depressão, você canta sobre a fidelidade do Senhor. A adoração muda a atmosfera espiritual ao seu redor. Há também uma dimensão comunitária na guerra espiritual
que você não pode ignorar. Você não foi chamado para lutar sozinho. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos adverte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando você se isola, você se torna alvo fácil. O leão ataca a ovelha que se afasta do rebanho. Você precisa de irmãos e irmãs em Cristo que orem com você, que estejam ao seu lado nas batalhas, que te ergam quando você cair. Há poder na oração coletiva. Jesus prometeu em Mateus capítulo 18, versículo 19: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mas enquanto você luta, você também precisa proteger-se espiritualmente. Paulo nos dá instruções claras em Efésios capítulo 6, versículos 14 a 18, sobre a armadura de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Cada peça desta armadura é essencial. A verdade te protege contra as mentiras do inimigo. A justiça te protege contra acusações. O evangelho da paz te mantém firme. A fé extingue ataques demoníacos. A certeza da salvação protege sua mente. A palavra de Deus é sua arma ofensiva. E tudo isso é ativado através da oração constante. Você não pode vencer a guerra espiritual vivendo em pecado. O pecado abre portas legais para o inimigo operar em sua vida. Quando você vive em desobediência consciente, você remove a proteção divina. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, nos alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Como você resiste ao diabo? Tiago, capítulo 4, versículo 7, responde: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A ordem é importante. Primeiro, você se sujeita a Deus, depois resiste ao diabo. Você não tem autoridade sobre o inimigo se não está debaixo da autoridade de Deus. Quando você anda em obediência, quando você vive em santidade, quando você mantém sua consciência limpa diante de Deus, você tem autoridade espiritual que faz o inferno tremer. Há momentos em que a batalha será intensa. Haverá dias em que você sentirá o peso da guerra espiritual de forma quase insuportável. Mas lembre-se do que Deus prometeu em Isaías, capítulo 41, versículos 10 e 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus não te abandonará no meio da batalha. Ele está segurando sua mão, ele está lutando por você, ele está garantindo sua vitória. A vitória na guerra espiritual não é sobre nunca ser atacado, mas sobre sempre prevalecer através do poder de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37 proclama: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor. Isso significa que você não apenas sobrevive às batalhas, você sai delas mais forte, mais maduro, mais cheio de fé. Cada batalha vencida te prepara para a próxima. Cada vitória espiritual
aumenta sua confiança no poder de Deus. Cada vez que você vê Deus agir sobrenaturalmente em resposta à sua fé cresce ainda mais. Então, neste momento, vamos a Deus em oração. Vamos juntos clamar pelo poder do céu para vencer as batalhas invisíveis que estão afetando sua vida. Pai Celestial, Deus de poder e de glória, Senhor dos exércitos, neste momento eu me aproximo do teu trono com ousadia, mas também com reverência. Tu és o Deus que nunca perde uma batalha. Tu és o Senhor que derrota todos os inimigos. Tu és aquele que faz os céus e a terra tremerem com um sopro da tua boca. Eu te louvo porque tu és maior do que qualquer força das trevas. Eu te adoro porque o teu poder não tem limites. Tu és o Deus que abre o mar vermelho, que derruba muralhas de Jericó, que fecha a boca de leões, que apaga fornalhas ardentes. O mesmo Deus que operou maravilhas no passado está aqui comigo agora. Tu não mudaste, teu poder não diminuiu, tua fidelidade permanece para sempre. Senhor, tu conheces as batalhas que estou enfrentando neste momento. Tu sabes das lutas invisíveis que ninguém mais vê. Tu conheces os ataques noturnos que roubam meu sono. Tu vês as opressões que pesam sobre meu coração. Tu enxergas as fortalezas que foram erguidas em minha mente ao longo dos anos. Tu sabes das maldições geracionais que têm perseguido minha família. Tu conheces cada porta que foi aberta para o inimigo através de pecados, através de traumas, através de palavras negativas faladas sobre mim. Nada está escondido dos teus olhos. Tu vês tudo e ainda assim me amas completamente. Tu conheces minhas fraquezas e mesmo assim me chamas de vencedor. Senhor, eu oro especificamente contra todo espírito de medo que tem tentado me paralisar. A tua palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu rejeito o espírito de medo. Eu quebro seu poder sobre minha vida no nome de Jesus. Eu declaro que eu tenho o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Eu não vou mais viver dominado por medos irracionais. Eu não vou mais permitir que a ansiedade controle minhas decisões. Eu escolho confiar em Ti, Senhor. Eu escolho crer que Tu estás no controle de todas as coisas. Eu declaro Salmos capítulo 23, versículo 4 sobre minha vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Pai, eu também oro contra todo espírito de enfermidade que tem atacado meu corpo. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu enviaste Tua palavra e ela me sarou. Eu creio na promessa de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus já pagou o preço pela minha cura na cruz. Eu não preciso carregar essa doença. Eu não preciso conviver com essa dor. Eu declaro cura total sobre meu corpo agora. Toda célula doente seja restaurada, todo órgão que não está funcionando corretamente seja curado. Todo vírus, toda bactéria, todo câncer, toda doença crônica, eu ordeno que saia do meu corpo agora, no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu clamo por libertação de todo vício que tem me escravizado. Seja vício em drogas, em álcool, em pornografia, em jogos, em comida, em relacionamentos destrutivos, em qualquer coisa que tenha se tornado um ídolo em minha vida. A Tua palavra promete em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Jesus, eu creio que Tu tens o poder de me libertar completamente. Eu renuncio a todo vício.
Eu quebro toda aliança que fiz conscientemente ou inconscientemente com esses comportamentos destrutivos. Eu declaro que eu sou livre. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou filho de Deus e os filhos são livres. Pai Celestial, eu oro pela minha família neste momento. Senhor, eu intercedo por meu cônjuge. Que todo ataque do inimigo contra nosso casamento seja desfeito agora. Eu quebro todo espírito de divisão, de traição, de frieza, de incompreensão. Eu declaro que o amor de Deus é derramado abundantemente em nosso relacionamento. Que nosso casamento seja uma fortaleza espiritual, não um campo de batalha. Que nossa casa seja um lugar de paz, de alegria, de comunhão com Deus. Senhor, eu oro por meus filhos. Eu os cubro com o sangue de Jesus. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Eu quebro toda influência demoníaca que tenta desviá-los do caminho do Senhor. Eu declaro que eles conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu profetizo sobre eles que eles serão poderosos na terra, que a geração dos retos será abençoada. Senhor, eu oro por minha situação financeira. Eu sei que há batalhas espirituais que afetam a área financeira. Eu quebro agora todo espírito de pobreza, de escassez, de dívida que tem operado em minha vida. Eu renuncio a toda palavra negativa que foi falada sobre minhas finanças. Eu declaro que eu sou abençoado. Eu declaro que eu sou próspero. A tua palavra diz em 3 João, versículo 2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Senhor, que minha prosperidade financeira acompanhe minha prosperidade espiritual, que as janelas do céu se abram sobre minha vida, que tu repreendas o devorador por amor de mim. Que eu tenha mais do que suficiente para suprir minhas necessidades e ainda ser bênção para outros. Pai, eu oro por sabedoria espiritual, que eu possa discernir os movimentos do inimigo, que eu não seja ignorante quanto aos seus dispositivos, que o Espírito Santo me revele as estratégias das trevas antes que elas se manifestem completamente, que eu possa vigiar e orar como Jesus me ensinou. Que eu seja sensível à tua voz, pronto para obedecer tuas instruções, mesmo quando elas não fazem sentido para minha mente natural. Senhor, aumenta minha fé, que eu possa crer em ti mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, que eu possa confiar em teu poder mesmo quando me sinto fraco, que eu possa declarar vitória, mesmo antes de ver a manifestação física dela. Senhor Jesus, eu declaro que tu és o Senhor da minha vida. Eu me submeto completamente à tua autoridade. Eu renuncio a todo pecado conhecido e desconhecido. Eu confesso toda iniquidade. Eu me arrependo de toda desobediência. Lava-me com teu sangue precioso. Purifica-me de toda injustiça. Que não haja nenhuma área da minha vida que não esteja debaixo do teu senhorio. Eu te entrego minha mente, minhas emoções, minha vontade, meu corpo, meus relacionamentos, meus recursos, meus sonhos, meus planos. Tudo é teu, Senhor. Faz de mim um instrumento da tua glória. Eu declaro neste momento que eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo que me amou. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu declaro que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Eu declaro Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, sobre minha vida. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode me separar do amor de Deus. Nenhuma batalha, nenhuma provação, nenhum ataque demoníaco, nada tem poder para me arrancar das mãos do meu Pai Celestial. Eu creio que tu estás pelejando por mim neste momento. Eu creio que teus anjos estão acampados ao meu redor.
Eu creio que toda a estratégia do inimigo está sendo desfeita pelo poder do teu Espírito. Eu creio que eu vou sair desta batalha mais forte, mais sábio, mais cheio de fé. Eu creio que o testemunho da minha vitória vai glorificar teu nome e encorajar outros que estão lutando. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Que as bênçãos que tu tens preparado para mim são maiores do que tudo que o inimigo tentou roubar. Senhor, eu te agradeço por esta vitória. Eu te agradeço porque tu nunca me deixaste, nunca me desamparaste. Eu te agradeço porque teu amor por mim não depende da minha performance, mas da tua natureza fiel. Eu te agradeço porque quando eu era fraco, tu foste forte. Quando eu estava caído, tu me levantaste. Quando eu estava perdido, tu me encontraste. Quando eu estava preso, tu me libertaste. Toda glória, toda honra, todo louvor pertencem a ti, Senhor. No poderoso nome de Jesus Cristo, meu Salvador, meu Libertador, meu Vencedor, eu oro. Amém. Lembre-se sempre destas palavras poderosas. Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos revela que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você agora sabe contra quem está lutando. E mais importante, você sabe quem luta ao seu lado. 1 João, capítulo 4, versículo 4, declara com autoridade: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nunca esqueça, o poder que habita em você é infinitamente superior a qualquer força das trevas. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Agora é tempo de você caminhar nessa vitória, de viver nessa liberdade, de experimentar o poder sobrenatural de Deus operando em cada área da sua vida. As batalhas virão, mas você não está sozinho. Deus está com você e nele você é invencível. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde só para você. Envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe.